O Evangelho de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que assumisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por José, seu marido, um homem justo, ou por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelos profetas: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 24 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como a sua esposa, mas não teve relações sexuais com ela, até ela dar luz a um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, essa é a tua palavra ela é viva e eficaz, e eu quero te agradecer por ela. Quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que vivifique essa palavra, que o Senhor nos encontre agora e nos revele nela, que o Senhor nos dê direcionamentos, instruções, correções, e nos dê vida a essa palavra. Nos submetemos ao Senhor, e eu humildemente te peço, Pai, me usa como canal nas suas mãos, como boca de Deus na vida dos seus filhos agora, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Nessa semana, especificamente na quinta-feira, eu disse para a pastora Érica: eu tenho que fazer o culto de homens, mas eu ainda não tenho uma palavra de Deus. E foi quando o Espírito Santo de Deus me disse: fale sobre José. E eu achei tão interessante, porque José, eu já preguei muitas vezes, e quando nós falamos sobre José, a primeira pessoa que vem na nossa mente, normalmente, é José do Egito. E eu pensei, bom, eu vou pregar a homens, e o Senhor vai trabalhar alguma coisa ligada a uma posição de vergonha para honra, a uma posição de escravidão para liderança. Foi o que eu imaginei. Mas não, o Espírito Santo estava me mostrando outro José em questão. O José aqui é o José, o esposo da irmã Maria. E foi esse o personagem que eu trabalhei no culto de homens. Ontem, em oração, o Espírito de Deus me disse: você vai voltar ao tema. Mas eu disse: Senhor, como que eu vou trabalhar para irmãs que vão estar lá, para jovens que vão estar lá, falando de José? E o Senhor me disse: olha, por uma questão familiar, você vai encontrar a ação do Espírito Santo envolvendo uma família, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, irmão. Irmãos, o Senhor, Ele ainda tem propósitos e promessas para acontecer nessa terra. Deus ainda tem propósitos e promessas para se cumprirem nessa terra. Talvez você pense: tudo aquilo que Deus falou já aconteceu. Não aconteceu. Tem muita coisa que é propósito de Deus e que foi anunciado e que ainda não aconteceu. E que Deus está nesses dias procurando pessoas, buscando pessoas, irmãos, que possam se comprometer com Ele, para viver os seus propósitos e as suas promessas. E é sobre isso que eu quero que você hoje abra o teu coração. Que o tempo inteiro Deus está procurando pessoas, porque o que Ele faz na terra, Ele libera por palavra, mas para realizar Ele usa pessoas. Então Deus está procurando pessoas nesses dias,
dispostas, pessoas que se comprometem para viver o propósito e as promessas de Deus. Para você entender melhor o significado, eu quero diferenciar para você propósito de promessa. Quando nós ouvimos falar que Deus tem um propósito na sua vida, isso é um jargão evangélico. Quantos já ouviram essa palavra? Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Nós costumamos falar sobre isso, irmão, mas nós não entendemos. Quando Deus está falando de propósito, Deus está falando de um desígnio, de uma intenção, de um projeto. É aquilo que está na mente de Deus e aquilo que Ele quer realizar. Isso é o propósito. Então, quando eu digo Deus ainda tem muitos propósitos, é o que Ele quer fazer. Agora, quando eu digo Deus tem promessas, promessa significa o compromisso ou o comprometimento com aquilo que foi falado. É Deus dizendo como isso vai acontecer. Eu vou explicar de uma forma simples para você. O propósito é o desejo, a promessa é como vai acontecer. O propósito é o desejo de Deus, e a promessa é quando Ele fala de que forma isso vai acontecer. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, colocou no meu coração para você entender que nesses dias Deus está procurando pessoas que se dispõem a viver o que Deus deseja, entendendo como Ele quer que isso aconteça. Eu não estou percebendo o seu entendimento, e até que você não entenda isso, não desça dentro de você, eu vou insistir, porque eu consigo ver você. Deus está procurando pessoas nessa terra, dispostas a viver o que Ele deseja, propósito, e que Ele possa revelar isso de uma forma de promessa. É quando Deus faz você saber de que forma isso vai acontecer. Isso eu vou encontrar na história dessa família que estava se formando, na história de José e da irmã Maria. Irmãos, tem algumas características aqui que são maravilhosas, porque o salmista, no Salmo 34, tanto no Salmo 34 como em 1 Pedro capítulo 3 e 12, diz a mesma coisa, que os olhos do Senhor se voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. E no texto diz que José era um homem justo. Eu quero trazer você para a história. Pense você, um casalzinho se conheceu e decidiram que iriam se casar. Há 2000 anos atrás, na cultura oriental, era bem diferente do que é hoje aqui na nossa cultura, né, ocidental. Hoje em dia, a cultura é ficar aqui ocidental. Aquela coisa lá não existe de ficar, irmão. Essa coisa de ficar lá não existe. Aliás, irmão, eu estive em Israel, e os ortodoxos, os judeus ortodoxos até hoje, seguem o mesmo costume. Então é assim que funcionava o namoro. Bom, primeiro que não existia namoro, porque na Bíblia não registra namoro. Não é pecado namorar, mas na Bíblia não tem namoro. Havia um comprometimento para o casamento. José acho que olhou para Maria, ou foi um arranjo em família, porque isso era comum de acontecer, um arranjo familiar. As famílias se arranjavam, tinha um filho, tinha uma filha, se arranjavam para casar. O texto e a história não fala muito bem, mas eu acho que ele achou a Maria muito linda. Maria provavelmente tinha lá para a idade
pelo que os estudiosos acreditam, entre 12 a 16 anos de idade. Pastor, é precoce. É cultura oriental, irmão. Nós somos ocidentais, pensamos diferente. Lá é assim. E ele decidiu que ele ia casar com ela. Só que casamento naquela época não é igual, irmão. Então era primeiro um comprometimento para o casamento. José só poderia ter se comprometido para casar depois que ele passasse pelo bar mitzvah. O bar mitzvah é uma celebração de uma cerimônia que até hoje acontece em Israel com um menino judeu, que a partir dos 13 anos passa por uma cerimônia religiosa que ele pode se expor à Torá. A Torá são os 5 livros do Antigo Testamento. Até então ele aprende a palavra, mas ele não pode ler publicamente, ele não pode se expor à Torá. Quando eu estive em Jerusalém, e eu fui entrar no Muro das Lamentações, estava tendo uma festa, e a festa do Bar Mitzvah, e a festa do Bar Mitzvah é uma festa, ela dura mais de 1 hora, é danças, os sacerdotes ali, os rabinos, sacerdote não, porque não existe mais, os rabinos, eles entram com um rolo de uma peça metálica, e eles abrem para as pessoas verem, e tem muita festa, tem gaita, e tem batuques, é uma festa. Aquilo é a celebração do Bar Mitzvah, que acontece normalmente para o menino na idade de 15 anos, mas a partir dos 13 já pode. E ali na frente do Muro das Lamentações é feito um ritual, eles colocam os tefilins, eles colocam as palavras diante do menino, e o cume, o momento mais alto da história é quando se abre aquela caixa no formato redondo, se abre e ele pode ler a Bíblia publicamente. Significa que a partir daquele momento ele é maior de idade. A maioridade chegou para ele, a responsabilidade chegou para ele. Aqui nós temos isso com 18 anos. Lá, a partir de 13, 14, 15 anos, depois que ele passa por essa cerimônia, ele já pode. José só se comprometeu com Maria, que ele já tinha passado por essa cerimônia. Então, provavelmente, José já tinha de 15 a 20 anos de idade aí. Nós estamos falando de um velho, né? De 15 a 20 anos de idade. Nós estamos falando de 2 menininhos que decidiram formar uma família. Tanto Maria quanto José aprenderam na Bíblia o que diz em Gênesis: deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua mulher, e serão 2 uma só carne. E eles aprenderam, vai chegar o dia em que nós vamos nos casar. E ali, irmão, José já tinha uma profissão. A Bíblia fala que ele era carpinteiro. E acontece que houve um acerto, e dentro desse acerto, o jovenzinho, quando se comprometia a casar com uma moça, no caso de José, que se comprometeu a casar com Maria, tinha que dar um dote, um valor financeiro, dinheiro, para a família da moça, comprar o dote dela. No mínimo, ele já tinha dado 1/3 desse dote. E o que ele fazia? Não existia essa coisa de namorar, vamos na pracinha, vamos no cinema, vamos na hamburgueria, vamos na pizzaria. Não, irmão, não tinha isso não. Vamos casar? Vamos. Acertou com o pai, com a mãe, com os pais, com as mães, com os responsáveis? Tá tudo certo? Tá. Então, filha, volta para casa. Filho, agora você vai fazer a tua casa, vai fazer o pé de meia, porque quem casa tem que ter casa. É cultura, irmão. José vai para casa, e esse ir para casa eu estou comprometido em casamento, quer dizer, eu não posso me envolver com mais ninguém. E ela, eu estou comprometida em casamento, eu também não posso me envolver com mais ninguém. E agora ele vai trabalhar sonhando, imaginando,
eu vou agora construir a minha casa para receber Maria, minha esposa. E um dia a gente vai ter nossos filhos. E como ele era carpinteiro, eu quero que você imagine ele fazendo a mesa da cozinha. Trabalhava com móveis. Ele fazendo aquela mesinha do café. Ele fazendo a churrasqueira. Então, irmão, ele fazia a cama e diz: um dia eu vou ser feliz aqui com a minha esposa. Então ele estava fazendo a casa dele. Normalmente durava em torno de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. Eles não se viam, eles ficavam ausentes, até o dia que chegava que o noivo vinha buscar a noiva. Eu não vou entrar nesse ponto profético, porque é profético. Durante até 2 anos, o noivo podia ficar ausente, depois ele voltava a buscar a noiva. Não é a ênfase da minha pregação, mas você que tem ouvidos proféticos já está entendendo o que eu estou dizendo. Só que, sabe o que acontece, irmão? No meio disso tudo, Deus está executando os seus desígnios, os seus desejos, que são os seus propósitos. O que já havia sido anunciado pelo profeta, através de uma promessa. Deus tinha uma vontade, expressou através da palavra a promessa, que dizia: a virgem vai engravidar e vai conceber um filho. Até que chegou há 2000 anos atrás, a irmã Maria, mocinha, a irmã Marinha, estava lá fazendo costura, crochê, como chama quando as irmãs vão preparar? O enxoval dela. Estava lá fazendo um enxovalzinho dela, bordando, né? O nome do casal, José e Maria, tudo bonitinho. Quando de repente não aparece um anjo de Deus para ela. Acho que com 13 anos, irmãos, sei lá, de 13 a 15, e o anjo do Senhor visita ela e diz assim: Maria, você é uma bem-aventurada, porque de ti vai nascer o Salvador. E ela não entende, e o anjo diz assim: fica calma. Ela fala para o anjo: como isso pode acontecer se eu ainda sou virgem? E o anjo diz: bom, isso é a promessa, ou melhor, isso é o propósito. Agora eu vou falar da promessa. Deus falou que vai ser assim, e o anjo puxou o texto bíblico: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai nascer de você é santo. E ela diz: cumpre-me teu querer, seja feita a tua vontade. Uma moça, irmão, uma moça que os olhos do Senhor estavam passando na terra e procurando alguém para cumprir propósito e promessa, e ela diz: eis-me aqui. Só que prometida em casamento, e o José não sabe, porque o anjo não visitou naquele dia José, visitou só Maria. Olha, irmão, olha como a coisa fica, parece que aparentemente fora de ordem, mas Deus vai cumprindo o propósito. E quando Deus cumpre o propósito, irmão, Deus coloca as coisas no lugar. Eu quero profetizar que quando Deus cumprir os propósitos na sua vida, suas coisas na sua vida vão se encaixar. Irmão, eu quero declarar que o Senhor vai colocar tudo no lugar, em nome de Jesus. Pode parecer uma bagunça agora, mas Deus está trabalhando para colocar tudo no lugar. Sabe o que acontece? Ela vai passear na casa da prima dela, chamada Isabel, que também já tinha um propósito e recebido uma palavra. O esposo da Isabel
era um sacerdote, e o anjo apareceu para ele lá, no turno dele, sacerdotal, e disse para ele: olha, sua esposa vai engravidar. Só que eles já eram de idade, e ele não acreditou, ficou mudo, mas conforme Deus prometeu e falou, aconteceu. E ela vai visitar Isabel, agora está grávida, e fica um tempo lá. Os historiadores acreditam que ficou em torno de 3 meses lá. Então, imagina, irmão, a Maria vai visitar a prima, volta grávida. Então o que ela é? Mãe solteira. E pior, traiu o noivo, não é? Porque ela volta grávida. Aí José fica sabendo: Maria está grávida. Como assim Maria está grávida? Eu nunca tive com ela. Maria está grávida. E o texto fala que ele é justo, irmãos, e não querendo difamá-la, e não querendo envergonhá-la publicamente, em secreto queria largar dela. E fica pensando nisso: como que isso vai acontecer? Como que eu posso fazer? E vai dormir. Enquanto ele está dormindo, o anjo do Senhor visita ele, e em sonhos o anjo diz: José, não temas em receber Maria como a tua esposa. Olha aqui, o anjo começa a dizer: não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque o que vai nascer dela, não é de você, é do Espírito Santo, é propósito de Deus. E aí o anjo fala da promessa. Aquilo que o profeta diz: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E você, José, vai dar o nome de Jesus a ele, que significa Deus salva. Irmão, ele acordou e na hora decidiu: eu vou viver o propósito e a promessa, eu vou me casar com ela. Ele não poderia ter cancelado o casamento? Poderia. Ele não poderia ter fugido? Poderia. Ele não poderia ter dito: olha, ela me traiu porque ela voltou grávida? Poderia. Mas ele decidiu que, independente daquilo que estava acontecendo e do que as pessoas poderiam dizer, ele queria se submeter para viver a vontade de Deus. Ele disse: eu vou viver o propósito, eu quero viver essa promessa. Alguém aqui que possa dizer isso ao Senhor: eu quero viver o propósito, eu quero viver a promessa que Deus tem para a minha vida, eu quero nesses dias viver o propósito e a promessa do Senhor na minha vida, irmão. É sobre isso que eu quero falar com você, queridos. Que em todo tempo os olhos do Senhor estão se voltando para a terra. Nesse momento, exatamente agora, enquanto você está me ouvindo, os olhos do Senhor estão voltados para você. Conta para o teu irmão: os olhos do Senhor estão voltando-se para você. Diga: Deus está vendo o teu coração. Diga: Deus vê o que está dentro de você. Deus vê e Deus responde, irmão. É assim que Deus trabalha. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é que ainda não acabou tudo que Deus tem para realizar. Tem muito, irmão, que Deus tem para fazer nessa terra. Só está faltando homens, mulheres, jovens, meninos e meninas como José e Maria, que vão viver o propósito e a promessa de Deus, independente daquilo que as pessoas pensam, que vão se submeter à vontade de Deus. Por isso que eu cantei com você: eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Lembra que nós falamos assim, ó:
eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que está disposto a viver o que Deus tem para realizar nessa terra. Deus quer usar alguém para viver as promessas dele. Deus quer usar alguém nessa terra, irmão, para viver propósitos e promessas. Deus quer usar alguém. Eu não sei se você se candidata hoje a ser usado por Deus. Pastor, eu não tenho condições nem capacidade. Mas quando você se dispõe, o Senhor vai falar para você do propósito e vai revelar a promessa. Quando você se dispor, Deus vai revelar para você o propósito e a promessa. Ele vai falar o que Ele quer fazer e vai mostrar como isso vai acontecer. E normalmente o que vai acontecer, se for de Deus, você não vai conseguir viver. Se Deus não fizer acontecer, isso não acontece. Se tem algo que você possa fazer, então não vem de Deus. Porque quando Deus fala de uma promessa, é algo que você não pode viver. Só vai acontecer se Deus fizer acontecer. E eu creio que tem muita coisa de Deus que vai acontecer na tua vida, que não tem a ver com o teu fazer, tem a ver com a soberania e com a vontade de Deus, com a capacidade dEle fazer. Irmãos, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, pessoas que têm o coração, que se rendem, para dizer: eu não quero esperar passar mais tempo, porque se esse é o tempo da visitação de Deus, é o tempo que eu vou viver. Quero que você pense por um momento: foi fácil a decisão de José? Não. Foi simples a decisão de Maria? Também não. Mas quando eles souberam do propósito e receberam a promessa, eles disseram: eu não vou rejeitar o que Deus tem, eu vou me submeter. Irmão, tem pessoas que Deus quer cumprir propósito, e elas estão aqui hoje. Deus tem propósito nessa terra, mas vai fazer através de alguém, e eu creio que você está aqui hoje. Até quando você vai retardar o que Deus tem na tua vida? Não, pastor, mas você está falando de uma moça que era virgem e você está falando de um homem que a Bíblia chama de justo. Queridos, nós evangélicos, nós temos a noção de justificação a partir da obra da cruz, e é verdade, na cruz nós fomos justificados. Eu e você fomos justificados, salvos pela fé e não por obras, e nós somos feitos justiças de Deus. Agora, se antes de Jesus a própria Bíblia pode chamar alguém de justo, porque o texto fala que José era justo, quanto mais, irmão, depois. Quanto mais depois. Eu quero ler 2 textos com você. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fui justificado pela fé, e não por obras. Fui justificado pela fé, porque eu criei. Tem alguém que creu em Jesus? Se você creu em Jesus, você já foi justificado por Ele, irmão. Diante do Senhor você já é justo. Se antes de Jesus ter morrido, levado os seus pecados na cruz, os nossos pecados, e ter nos salvado, a Bíblia já pode chamar alguém de justo, quanto mais agora.
É claro, irmão, que o justo aqui, nesse significado bíblico de José, fala de uma qualidade moral, uma qualidade de caráter. Mas eu e você fomos justificados. Agora nós podemos viver o propósito de Deus. Você pode viver o propósito de Deus. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 5, 21, por favor. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então quem que Deus tornou pecado e que não tinha pecado? Jesus, porque Ele assumiu o meu lugar na cruz. Foi uma substituição, para que nele tornássemos justiça de Deus. Você se tornou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos a justiça de Deus. Você foi justificado. Você pode dizer: eu peco, mas diante de Deus você é santo, irmão. Você é justo. Você foi justificado. O que agora nós precisamos é assumir essa nossa identidade, irmão. Você e eu, nós precisamos assumir a nossa nova identidade para viver o propósito e a promessa. Irmão, não dá mais tempo, viu? Não fica mais esperando, não. É agora. Você vai esperar quanto tempo? Quanto cabelo vai ter que cair da sua cabeça? Quantos anos vai ter que passar para você decidir que é agora? Do que você está falando? Eu estou falando de coisas que Deus já falou com você, irmão. Eu estou falando de coisas que Deus já falou com você. Era propósito, e Deus já liberou promessa e disse: é isso que eu quero fazer. E você continua relutando, olhando para você e para a tua incapacidade, dizendo: isso não vai acontecer. Irmão, o propósito é eterno, e a promessa um dia acontece, e Deus está procurando alguém disposto para viver. Não tem ninguém tão novo que Deus não possa usar, e tão velho que Deus vai rejeitar. Deus está chamando você. Os olhos do Senhor estão procurando os justos, os fiéis da terra. Você vai olhar para você e dizer: eu não posso, não consigo, não é para mim, porque eu peco. Então, irmão, assume a tua identidade de justificado. Se no passado você fazia falcatruas nos negócios, eu passava os outros para trás mesmo, pastor. Eu levava vantagem. Eu sou bom em levar vantagem, pastor. Eu sou malicioso, labioso. Mas isso aí ficou para trás, irmão. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pastor, eu era uma pessoa que traía, que enganava, que mentia. Já traí minha esposa, já traí meu esposo. Ficou para trás, irmão. Ficou para trás. Eu era uma pessoa mentirosa. Ficou para trás. Eu tenho traços da personalidade que vieram do meu pai e da minha mãe. Sou muito nervoso, estourado, não sei falar direito. Ficou para trás. Ficou. Isso foi crucificado. Eu sou amedrontado, eu sou medroso, eu não consigo ir para frente, eu fico sempre no mesmo lugar. Ficou para trás. Ficou. Agora você foi justificado, a tua identidade é nova. Agora, irmão, você recebeu o Espírito de Jesus para habitar dentro de você, e Ele é que vai capacitar você. Porque se tiver algo que você vai viver que depende de você, então não é Deus fazendo,
Mas quando você vê e diz, eu não tenho condições, então é Deus que faz. Porque se tem algo que você possa fazer, Deus não faz. Mas tem algo que você não consegue fazer, então é Deus que vai fazer. Você só precisa se render. Irmãos, a mocinha recebe a visita do anjo e diz: moça, você é uma moça abençoada, você é bem-aventurada. Eu por quê? Porque vai nascer de você um propósito. O Espírito Santo vai gerar dentro de você aquilo que foi prometido. E ela disse: como isso vai acontecer? Porque se depender de mim, eu ainda sou virgem. E o Espírito Santo falou: calma, porque isso não vai depender de você, porque o que vai nascer de você vai depender do Espírito Santo. E ela diz: então faz. Não, espera eu ter 18 anos. Não, faz. Espera eu ter 25 anos. Não, faz. Espera eu ter 40 anos. Não, faz. Irmão, até quando você vai esperar para viver o que Deus falou? Aí o irmão José, que aí complicou mais, porque ia ser o traído da história, que todo mundo ia falar mal dele, e decidiu, irmão, que não ia difamar ela. E você sabe que é uma qualidade ética e moral que eu falei aqui, que eu acho surpreendente. Marido que não fala mal da esposa para os outros. Eu falei para os irmãos aqui, dei um puxão de orelha. Eu falei: marido, se você tiver problema no casamento, procure um conselheiro maduro, de preferência casado, para se abrir, mas não fala mal da esposa para os outros, principalmente para a família, porque o casal se acerta e a família fica com o olho torto depois. Ele não quis defamá-la. É alguém que não fala mal e não expõe a vida do outro para os outros. Esse homem recebe a visita do anjo no sonho, irmão. É alguém que é sensível para dizer: não importa como Deus vai falar, importa como eu vou ouvir. Escuta, olha para mim. Deus está procurando pessoas sensíveis. Deus pode falar com você através de um pregador, como hoje nessa manhã. Deus pode visitar você num sonho. Deus pode levar você no YouTube a ouvir uma mensagem, abrir a tua Bíblia no teu devocional e te dar uma palavra. Mas a partir do que Deus falou, irmão, o mais importante é o que você vai fazer com aquilo que Deus falou. Você vai ficar duvidando até quando? Ao acordar, o texto fala, José decidiu que ia casar com Maria. É um homem do tipo: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Eu não vou teimar. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Não, pastor, eu não tenho condições. Ele também não tinha. Maria também não. Então para de olhar para a tua limitação e deixa Deus fazer o propósito e cumprir a promessa através de você. Do que você está falando, pastor? Que naquele tempo tinha algo que o mundo precisava, que Deus estava procurando alguém que fosse fiel para gerar e cuidar daquilo que Deus ia entregar. Nesses dias tem algo que a terra está precisando, irmão. A terra está precisando de homens de Deus. E você vai esperar até quando? A terra está precisando de irmãs de Deus, de mulheres comprometidas com o Senhor. E você vai esperar até quando? Eu não me sinto capacitado.
Tem um jargão evangélico, gospel, entre aspas é bonito, mas não é verdadeiro, viu, irmão? É porque é bonito que é verdade, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados, alguma coisa assim, não é? Quem sabe me dizer se é isso? É isso? Como que é? Deus não escolhe o capacitado, mas capacita o escolhido. É bonito, mas não é verdadeiro. Porque no meu coração, eu creio que nenhum de nós temos a capacidade de viver o que Deus tem. Porque se for de Deus, você não tem capacidade. Para ser o esposo que Deus quer que você seja, você não tem capacidade. Para ser a esposa que Deus quer que você seja lá na tua casa, você não tem capacidade. Para ser o pai e a mãe que Deus espera que você seja, você não tem capacidade. Para ser o profissional e o empresário que Deus tem para colocar na tua mão a empresa, o negócio, você não tem capacidade. Para ser o pastor que eu preciso ser, eu também não tenho capacidade. Então Deus não vai fazer isso, se tornar capacitado. Deus não vai me capacitar. Deus não está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas disponíveis. Disponíveis. Só para olhar aquilo que Ele vai fazer. Porque se você fizer, é o homem fazendo. Mas se você se render, é Deus fazendo através de você. Escuta o que eu vou dizer. Se você tiver que fazer, é você fazendo acontecer. Mas se você se render, é Deus fazendo através de você. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Aquele que sabe, eu não tenho capacidade para viver isso. Mas Deus, eu me lembro do que o Senhor falou, e o Senhor já falou do propósito. Aliás, irmão, você está carregado de promessas. Você está carregado de promessas. Está na hora de você viver ela. Está na hora de você dizer sim ao Senhor. Escuta. Em Apocalipse, quando Jesus começa a usar o apóstolo João para falar, ele fala ao anjo que está na igreja situada em tal lugar. O anjo naquela questão representava a figura do líder, do pastor lá. Então, eu não sou um anjo, mas eu poderia dizer ao anjo do Senhor que está na Misfe, diga à igreja: não tenha medo de viver o propósito e a promessa que Deus tem para a tua vida. A vida pode tomar outros rumos diferentes daquilo que você talvez tenha planejado ou esperado. As coisas nem sempre vão ser do seu jeito, melhor que seja do jeito de Deus. Mas até quando você vai esperar para viver o que Deus tem? O que você era foi apagado. Importa o que você é. Você foi justificado pela graça do Senhor. Você foi justificado pelo Senhor hoje. Eu estou declarando, irmão, nessa nova identidade. Assume o teu lugar. Sem medo. Sem medo. E se renda completamente. Como que vai acontecer? Bom, primeiro Deus vai mostrar para você o propósito. E você nasceu para Ele. Ele vai mostrar o desígnio. E você vai dizer: não tenho como viver. Glória a Deus. Quando Deus falar para você do teu propósito, você vai ver: eu não tenho como viver. E glória a Deus. Porque se você tivesse como viver, não era Deus fazendo.
O pastor está falando de Deus ser pastor? Não, eu estou falando para você ser igual a Jesus. Nós não vamos ser maior do que eles, maior do que ele, desculpa. Nós não vamos ser maior do que Jesus, mas nós somos chamados a ser iguais a ele. Aonde você for, Jesus pode ser visto, e esse é o propósito. Esse é o propósito. Qual é a promessa? Bom, se você não sabe, o Senhor vai te fazer saber, de uma forma ou de outra. Ou Deus vai usar um pregador, ou Deus vai usar alguém que vai orar por você, ou você vai ler um texto da Bíblia e o Senhor vai te mostrar a promessa. Mas quando você abrir os seus olhos, como José fez, eu abri o meu olho, eu decidi obedecer. Eu quero terminar voltando ali no texto. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Abra lá. O Evangelho de Mateus capítulo 1. Vou ler o texto de novo, você vai entender a mensagem, e aqui eu vou arrematar. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, a partir do verso 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito. E aí o Senhor vai falar da promessa. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelos profetas: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, irmão, assim que ele abriu o olho, ele recebeu a palavra e abriu o olho. Ele recebeu a palavra e abriu o olho. Alguém está recebendo a palavra hoje? Seus olhos estão sendo abertos? Então olha, ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado. O que aconteceu? Ele fez. Ele tinha capacidade? Não, mas fez. O que ele tinha que fazer no momento? O anjo falou para ele casar, ele foi casar. É alguém que decidiu. Deus está fazendo um propósito, e esse é o tempo de cumprimento de promessa, e o que está sendo gerado é do Espírito Santo, e eu creio, e Deus me fez saber, e eu vou participar do que Deus tem. Escuta, o Espírito Santo de Deus me mandou te dizer, irmão, essa é a profecia de Deus para a tua vida hoje. Tem coisas que estão sendo geradas pelo Espírito Santo de Deus nesses dias, que serão colocadas na tua mão, só para você cuidar. Não, você não recebeu. Você não recebeu. Mas eu sou um pastor insistente. Tem coisas que estão sendo geradas no mundo espiritual por causa da palavra que foi liberada, e é o Espírito Santo que está gerando, e que Deus vai colocar na tua mão, que é para você cuidar para Deus.
Tem coisas gloriosas que vão vir na sua mão, irmão. Tem coisas gloriosas que Deus vai colocar na tua mão, que não tem a ver só com você, tem a ver com a tua família, tem a ver com a tua parentela, tem a ver com as pessoas do teu convívio. Tem muita gente que vai ser salva através daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. E eu me levanto para declarar, irmão. Nós vamos completar 2 anos, mas essa igreja foi gerada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus gerou isso aqui, e Ele colocou nas nossas mãos só para cuidar, mas virão muitas pessoas ser abençoadas por aquilo que Deus gerou, não pela minha capacidade, não pela minha competência, nem por um dos pastores daqui, mas pela vontade de Deus. Tem coisas que Deus vai colocar na tua mão, que vai surpreender você. Você vai dizer: eu não tinha capacidade de viver isso, se Deus não fizesse acontecer. E você vai dizer: graças a Deus que Ele fez. Uma vez eu ouvi, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Tira o teu medo, tira a tua preocupação. O que Deus vai fazer não tem a ver com o seu fazer, tem a ver com o seu se dispor, a sua entrega diária, a tua entrega em casa. Eu sei o que eu tenho que fazer, vou deixar para trás o que passou, mágoas, ressentimentos, o que o homem não fez, o que o homem deixou de fazer, o que o homem fez de errado comigo, o que eu errei também. Deixa tudo isso, irmão, deixa na cruz. Se Deus tem coisas ainda para realizar na terra, esse é o tempo de você se levantar. É o tempo de você levantar a tua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho candidatos a viver propósitos e promessas de Deus. Eu tenho candidatos aqui, irmão. Então alinha logo a tua vida, conserta logo o teu caminho, endireita a tua vereda hoje. Acerta a tua identidade com a tua mentalidade. Se você não pensar que você é justo, vai ficar vivendo até quando como pecador? Assume logo. O que não é digno do Senhor na minha vida, não vai ficar. Mas onde Ele vai ser dignificado e glorificado, isso vai permanecer. Eu fui justificado pela fé. Eu sou justificado pela fé. Levanta a tua mão ao céu se você crê, e vai declarando: eu creio, eu já sou justificado, eu fui justificado, e eu posso viver nessa terra todo o propósito e promessa que Deus tem para minha vida. Eu vou viver. Pode ser o mais novinho aqui, um menino, uma adolescente, 2 jovenzinhos, José e Maria, decidiram: vou viver o propósito. As coisas muitas vezes vão sair do lugar, às vezes vão tomar um outro rumo, mas Deus reorganiza e coloca tudo no lugar, irmão. Então, deixa o Espírito Santo organizar a sua casa. Porque o que você não entende hoje, se você se render, Ele vai dizer: ah, isso aqui não precisa mais, vai para o lixo. Ele bota no lixo. Isso aqui precisa estar aqui, Ele coloca ali. Ele vai, irmão, eu creio, eu sinto no meu espírito. O Espírito Santo vai reorganizar a sua vida. O Espírito Santo vai reorganizar a sua vida. Vai liberar essa profecia na vida do teu irmão. Essa palavra é uma promessa maravilhosa. Diga: o Espírito Santo de Deus está reorganizando a sua história. Vai dizendo a quantos você puder: o Espírito Santo de Deus está reorganizando a sua história hoje. Vamos tornar isso mais pessoal, mais íntimo. Se você estiver perto de alguém que você puder aí, que é da tua família, né? Abraça. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho.
é marido, é esposa, é filho. Olha bem nos olhos e diga: o Espírito Santo de Deus está reorganizando a nossa história. Agora, por mão pertinho de você, levanta a tua mão, olha bem no olho e vai dizendo: eu profetizo que hoje o Espírito Santo de Deus olhou teu coração, Ele viu a tua disposição, e uma coisa só Ele recebeu: a tua disposição, a tua rendição. E Ele me manda te dizer: eu estou reorganizando a tua história hoje. Receba em nome de Jesus.